O segredo que mudou destinos. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que uma ideia aparece, silenciosa, quase imperceptível. Mas quando essa ideia é alimentada com fé, desejo e persistência, ela pode transformar completamente um destino. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu após estudar durante mais de 20 anos as mentes de pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele percebeu algo surpreendente. A riqueza não começa no dinheiro, ela começa na mente. E tudo começa com um único elemento: o desejo ardente. Não um desejo fraco, não algo como seria bom ter mais dinheiro, mas um desejo tão forte que você se recusa a aceitar a derrota. Hill explica que todas as grandes conquistas começaram da mesma forma, uma ideia aparentemente impossível que alguém decidiu levar até o fim. Ele conta a história de Edwin Barnes, um homem que tinha um objetivo claro: trabalhar com Thomas Edison. Mas Barnes não tinha dinheiro, não tinha conexões, nem oportunidades. Ele tinha apenas algo poderoso, uma decisão definitiva. Ele não queria trabalhar para Edison, ele queria trabalhar com Edison. Essa diferença mudou tudo. Barnes viajou como pôde, chegou sem recursos, mas com uma certeza dentro dele que muitas pessoas não compreendiam. Edison percebeu algo naquele homem. Não era sua aparência, não era sua experiência, era a intensidade da sua determinação. Com o tempo, Barnes conseguiu a oportunidade que desejava e construiu uma parceria que mudou sua vida. Hill usa essa história para mostrar algo essencial. As pessoas que enriquecem primeiro decidem quem querem se tornar. Depois disso, não recuam. O princípio que quase ninguém aplica. Segundo Hill, existe um processo para transformar desejo em riqueza, e ele é surpreendentemente específico. Defina exatamente quanto dinheiro você deseja. Decida o que está disposto a oferecer em troca. Estabeleça um prazo. Crie um plano. Escreva sua declaração de objetivo. Leia essa declaração todos os dias. Isso pode parecer simples, mas Hill afirma que a maioria das pessoas nunca faz isso de verdade, porque elas não têm clareza, elas apenas desejam. E desejar não é suficiente. Riqueza exige decisão definitiva. Pensamentos que se tornam realidade. Hill apresenta uma ideia central que se repete ao longo de todo o livro. Pensamentos dominantes tendem a se tornar realidade. A mente humana funciona como um terreno fértil. Se você planta dúvida, colhe medo. Se planta visão, colhe oportunidades. E é por isso que pessoas bem-sucedidas são extremamente cuidadosas com o que alimentam na própria mente. Elas escolhem pensamentos de crescimento, mesmo quando tudo parece difícil. O poder das pessoas certas. Outro segredo importante começa a surgir aqui. Nenhuma grande riqueza foi construída sozinha. Hill chama isso de mastermind, a aliança de mentes. Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito claro, algo extraordinário acontece. A inteligência coletiva cresce. Ideias surgem mais rápido, soluções aparecem e oportunidades começam a se formar. Segundo Hill, muitos dos milionários que ele estudou tinham um grupo de pessoas estratégicas ao redor. Eles sabiam que ninguém vence sozinho por muito tempo. O momento em que muitos desistem. Hill também fala sobre algo que separa vencedores de quase vencedores: a persistência. A maioria das pessoas abandona seus objetivos quando encontra os primeiros obstáculos. Mas as pessoas que alcançam riqueza continuam avançando mesmo quando não existe garantia de sucesso. Elas entendem algo importante. Muitas vezes, a oportunidade aparece logo depois do momento em que a maioria desiste. Uma verdade que muda tudo. Ao final dessa primeira etapa do livro, Hill deixa claro: a riqueza começa invisível. Ela começa como uma ideia, que se transforma em crença, que se transforma em ação, que se transforma em resultado. Mas apenas para aqueles que estão dispostos a continuar, mesmo quando ninguém acredita,
mesmo quando ainda não existe prova. Porque, como Hill afirma, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A força invisível que cria a riqueza. Depois que o desejo é definido, depois que a decisão é tomada, surge a pergunta que quase ninguém sabe responder. Como transformar um pensamento em realidade? Napoleon Hill explica que existe uma força invisível que move tudo: a fé. Mas não a fé religiosa no sentido comum. Ele fala de uma fé mental, uma convicção construída dentro da própria mente. A maioria das pessoas acredita apenas no que já aconteceu, mas as pessoas que enriquecem aprendem a acreditar antes do dinheiro existir, antes das oportunidades aparecerem, antes de qualquer prova concreta. Elas treinam a mente para enxergar o futuro como algo possível. E é aí que entra um dos conceitos mais poderosos do livro: a autossugestão. O diálogo silencioso que define sua vida. Todos os dias, cada pessoa conversa consigo mesma. Alguns pensamentos dizem: isso é difícil, talvez eu não consiga, não é para mim. Mas outras pessoas repetem algo diferente: eu vou conseguir. Existe um caminho. Eu ainda não cheguei lá, mas estou chegando. Hill explica que aquilo que você repete constantemente para si mesmo começa a entrar no subconsciente. E quando o subconsciente aceita uma ideia, ele começa a trabalhar silenciosamente para torná-la realidade. Ele começa a perceber oportunidades, encontrar soluções, atrair conexões certas, aumentar sua confiança, como se a mente estivesse ajustando o mundo ao seu objetivo. O papel do subconsciente na riqueza. O subconsciente funciona como um intermediário entre seus pensamentos e suas ações. Se você alimenta medo, dúvida e insegurança, seu subconsciente reforça isso. Mas se você alimenta propósito, clareza e confiança, ele começa a agir a seu favor. Hill diz algo que muda completamente a forma de pensar sobre sucesso. O subconsciente não distingue realidade de imaginação intensa. Por isso, ele recomenda visualizar o sucesso de forma clara, sentir como se já estivesse acontecendo. Porque quando a emoção entra em um pensamento, esse pensamento ganha força, e pensamentos emocionais são os que mais influenciam o subconsciente. O combustível secreto da conquista. Hill também fala de uma energia que muitas pessoas ignoram: a emoção poderosa por trás do desejo. Ele percebeu que grandes realizadores tinham algo em comum: eles eram movidos por intensidade. Não apenas metas frias, mas uma visão que despertava a emoção verdadeira. Essa emoção alimentava a persistência, e persistência, segundo Hill, é uma das qualidades mais raras do mundo. Muitas pessoas começam motivadas, mas poucas continuam quando a dificuldade aparece. As pessoas que enriquecem continuam, mesmo cansadas, mesmo desacreditadas, mesmo sozinhas no início, porque dentro delas existe algo que não permite parar. O momento em que a mente muda de nível. Existe um ponto em que a pessoa deixa de apenas tentar e começa a se transformar. Hill chama isso de decisão definitiva. Não é mais uma tentativa, não é mais um plano incerto, é um compromisso interno. E quando isso acontece, algo curioso começa a surgir. O mundo começa a responder. Novas ideias aparecem, pessoas surgem no caminho, oportunidades inesperadas começam a se formar. Não porque o universo mudou, mas porque a mente agora está preparada para perceber o que antes passava despercebido. Um segredo que muitos ignoram. Hill observou que quase todos os milionários que ele estudou tinham um hábito em comum. Eles protegiam sua mente. Eles evitavam pessoas extremamente negativas e escolhiam cuidadosamente com quem conversavam sobre seus objetivos. Porque ideias frágeis podem ser destruídas cedo demais. E sonhos grandes precisam de tempo para crescer. Por isso, ele reforça novamente o poder da aliança de mentes certas. Quando você está cercado de pessoas que pensam grande, sua mente começa a expandir. O ponto de virada. Nesta parte do livro, Hill começa a revelar algo profundo. O sucesso financeiro não é apenas sobre dinheiro, é sobre transformação pessoal.
A pessoa que constrói riqueza geralmente precisa se tornar mais disciplinada, mais confiante, mais resiliente, mais estratégica, mais consciente. Ou seja, antes da riqueza chegar do lado de fora, ela começa a ser construída dentro da mente. E quando essa transformação acontece, o caminho começa a se abrir. O ponto onde poucos continuam. Depois do desejo, depois da fé, depois da decisão. Existe um momento silencioso, onde a maioria das pessoas para. Não porque não querem vencer, mas porque se cansam antes de ver o resultado. E é exatamente aqui que Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, revela um dos princípios mais importantes de todo o livro. A persistência transforma o possível em inevitável. A diferença entre quem alcança riqueza e quem apenas tenta raramente está no talento. Está na capacidade de continuar. Mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando surgem dúvidas, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Hill observou algo curioso em muitas histórias de sucesso. Muitas pessoas estavam a poucos passos da vitória quando desistiram. A história que explica quase tudo. Hill conta a história de um homem que decidiu procurar ouro. Ele investiu dinheiro, tempo e esforço em uma mina. Cavou profundamente durante muito tempo, mas em certo momento ele desistiu. Vendeu a mina por um valor muito baixo. O novo dono decidiu continuar cavando, apenas um pouco mais, e poucos metros depois, encontrou uma enorme reserva de ouro. Essa história se tornou uma metáfora poderosa dentro do livro, porque mostra algo que acontece com frequência. As pessoas param quase no momento em que o resultado iria aparecer. E isso acontece porque elas não sabem o quão perto estão. Os inimigos invisíveis do sucesso. Hill identifica 6 medos principais que impedem muitas pessoas de enriquecer. Medos que agem silenciosamente na mente. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice e o medo da morte. Entre todos eles, Hill afirma que o medo da pobreza é um dos mais poderosos, porque paralisa decisões, diminui a confiança e faz as pessoas aceitarem menos do que realmente desejam. Segundo Hill, muitas pessoas não falham por falta de capacidade. Elas falham porque deixam o medo dominar seus pensamentos, e pensamentos dominantes acabam moldando a realidade. O segredo final do livro. Ao longo de todo o livro, Hill sugere um segredo, mas ele não o revela de forma direta logo no início. Ele queria que o leitor percebesse por conta própria. Esse segredo é simples, mas profundo. A riqueza começa quando uma pessoa decide assumir o controle da própria mente. Quando ela deixa de reagir ao mundo e começa a criar a própria direção. Quando ela escolhe o que pensar, em que acreditar e em que agir todos os dias. Hill acreditava que a mente humana é uma das forças mais poderosas que existem, mas poucas pessoas realmente aprendem a usá-la com intenção. O momento em que tudo muda. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa que decide crescer. Um ponto em que ela percebe que não está mais esperando a sorte, não está mais dependendo das circunstâncias. Ela está construindo, com disciplina, com clareza, com persistência. E é nesse momento que a mentalidade muda completamente. A pessoa deixa de apenas desejar riqueza e começa a se tornar alguém capaz de criá-la. A mensagem central de Pense e Enriqueça. O livro não é apenas sobre dinheiro, ele é sobre transformação mental, sobre perceber que ideias podem se tornar realidade quando são alimentadas com desejo forte, fé construída, persistência constante e ação contínua. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que construíram grandes fortunas, e ao final de toda essa pesquisa, ele concluiu algo que parece simples, mas que mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A mente humana é o ponto de partida de toda riqueza. Tudo começa ali, em um pensamento, em uma decisão,
em um momento em que alguém escolhe não desistir. E talvez esse momento seja agora. Se este áudio fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Novos audiobooks toda semana. Obrigado por ouvir até aqui.